Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer para vocês aqui na íntegra vídeos do Pedrinho, nosso presidente aí, abrindo o jogo, né, falando ali sobre alguns assuntos muito importantes, principalmente referentes ali a contratações, né, sobre mercado da bola. Então fica com a gente até o final para você não perder esses vídeos. Vamos falar também sobre a chegada do nosso novo atacante, o chileno Jean Menezes, que é esperado nessa sexta-feira no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar um contrato aí com o Vasco de 2 temporadas. E vamos falar sobre outros assuntos também, né, como a preparação do Vasco para as próximas 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. E também vamos falar muito sobre o aniversário do Vasco da Gama, né? Hoje comemorando aí 126 anos de idade, teremos comemoração hoje à noite, né, com a nossa presença lá no Espaço Hall, né? Vamos ter aí vários artistas vascaínos marcando presença, provavelmente também teremos os jogadores do Vasco ali estando presentes nesse evento. Então fica com a gente aí no vídeo. Você que não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho, vir fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube. E obviamente peço aí a colaboração, né? Peço a ajuda de vocês rapidinho, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre a grande festa, né? Hoje o Vasco comemora aí 126 anos de idade, 126 anos de muitas glórias, de uma história construída com muito ardor, com muita luta, com muita dedicação lá atrás pelos nossos antepassados, né? E hoje o Vasco aí tentando se reerguer, o Vasco voltando, tentando voltar, né? Ser uma das equipes aí que sempre luta por conquistas, por glórias. Obviamente que o nosso passado recente teve, né, um baque muito grande por péssimas administrações de presidentes que passaram aí pelo nosso clube, né? Infelizmente, as 2 últimas gestões do Jorge Salgado e do Alexandre Campelo acabaram colocando o Vasco na situação ainda pior, né? E obviamente tudo que aconteceu nesses últimos anos aí sob o comando da empresa americana 777 que conseguiu ainda, né, piorar toda essa situação. Mas o Pedrinho assume agora, né? O Pedrinho tentando dar essa guinada, o Pedrinho tentando aí reconstruir o Vasco aí de um lugar muito complicado que ele foi colocado e tá fazendo um bom trabalho. E hoje aí a gente vai comemorar, né, esses 126 anos do nosso clube, né, do nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Teremos uma grande festa às 9 da noite lá no Espaço Hall. A gente vai estar, né, presente lá, a gente vai estar ao vivo lá para poder mostrar um pouco dessa festa, conversar com os jogadores, conversar ali com algumas celebridades. Então quem quiser assistir, quem quiser acompanhar, a gente vai estar ao vivo no canal aqui a partir das 8 horas da noite, já lá, né, no Espaço Hall, para poder mostrar tudo isso para vocês e falar também sobre outros assuntos aí que, obviamente, a gente vai estar trazendo aí de notícias do nosso Vascão. Mas enfim, falar um pouquinho agora sobre a preparação do Vasco. O Vasco segue focado, segue aí trabalhando muito forte, né? Hoje os jogadores tiveram um trabalho muito forte ali físico para as próximas partidas, né? O Vasco vai ter 2 confrontos ali seguidos contra a mesma equipe, Atlético Paranaense, um na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro e o outro na quinta-feira pela Copa do Brasil. Inclusive os ingressos para o jogo do Campeonato Brasileiro já estão à venda, então quem quiser tá presente aí nessa partida na segunda-feira às 9 horas da noite, fica a dica, corre contra o tempo, porque os ingressos estão acabando muito rápido, então não dá mole, não perca tempo, vai lá no site para já adquirir o seu ingresso, né, e estar presente em São Januário nessa segunda-feira. O Vasco deve ter, né, algumas alterações, algumas mudanças no time titular. A gente deve ter a volta do Verratti no ataque, né, ele que foi poupado do último jogo, e a gente deve ter uma mudança na zaga, né, a saída do Léo Pelé para a entrada do Maicon, né? O Maicon que é um jogador mais experiente, um jogador mais tarimbado, um jogador que não sente a pressão como o Léo Pelé vem sentindo, né? E obviamente a gente vem criticando muito o Léo pelas atuações dele, né? Teve um canal de YouTube aqui, teve uma pessoa, um jornalista que botou na cabeça dele aí que o Vascaíno, né? Que a torcida do Vasco estava sendo racista com o Léo Pelé, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Nunca faríamos isso, ainda mais os vascaínos que sempre lutamos
contra esse tipo de situação, né? A gente está criticando o jogador como a gente critica qualquer outro atleta que não veste bem a camisa, que não joga bem, como foi o caso do Praxedes, como foi o próprio caso do Maicon, que a gente reclamou muito quando estava vendo uma má fase, e agora é o caso do Léo. Não existe negócio de racismo no Vasco, pelo amor de Deus. Para de lacrar, jornalistazinho, para de inventar historinha, porque fica feio, né? Fica querendo aí colocar a culpa em algo que realmente não é. Mas enfim, Léo, a gente te ama, a gente gosta pra caramba de você, só tem que melhorar as atuações, só tem que voltar a jogar num nível mais alto aí, pra gente poder parar de pegar no seu pé, só isso, mais nada. Mas enfim, o Vasco aí, como eu falei, vai se preparar até domingo, vai estar treinando até domingo e segunda-feira encara o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, né, buscando essa vitória para pular ali para 31 pontos na tabela e passar o próprio Atlético Paranaense, né? Se o Vasco vence essa partida, a gente ultrapassa aí o adversário direto nessa briga aí por Sul-Americana e pré-Libertadores. Queria deixar um recado aqui muito importante da nossa parceira do canal, a 1xBet, né? 1xBet que já é parceira do canal, ó, há mais de 6 anos, e hoje, todo ano que tem aniversário, todo aniversário do Vasco, né, todo ano no dia do aniversário do Vasco, a 1xBet tem uma promoção muito bacana, né, já virou tradição aqui no canal. Eles premiam aí 30 vascaínos, cada vascaíno leva para casa aí a bagatela de R$300. Então você que quiser participar desse sorteio, é só você estar cadastrado na 1xBet no nosso link, né, no nosso cadastro que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Então você que já é cadastrado no nosso link, você já está participando. E você que não se cadastrou no nosso link ainda, primeiro comentário fixado, clica lá, faça o seu cadastro, que é só se cadastrar. Hoje você não precisa fazer mais nada, só você se cadastrar na 1xBet e você vai participar aí do sorteio desses R$300 para cada um, 30 vencedores e mais 10 camisas aí de jogo do Vasco. Serão 5 camisas brancas e 5 camisas pretas. Então corre lá para participar. Tradição da 1xBet aqui no nosso canal, beleza? Falar agora sobre notícias de mercado da bola, né? Ontem à noite a gente conversou com o empresário do atacante Jean Menezes, né? Jogador que está aí praticamente acertado com o Vasco e parece que agora tá tudo ali praticamente certo realmente, né? Ele é esperado já nessa sexta-feira no Rio de Janeiro, né? Para fazer os exames médicos e para poder também ali assinar contrato de 2 anos com o Vasco da Gama, né? O Vasco está comprando o jogador, pelo que a gente entendeu, né? Um contrato aí que vai ter 2 anos de validade com a possibilidade de uma extensão ali por mais uma temporada. Um jogador de muito baixo, né, de apenas 1,63 m de altura, né, bem baixinho mesmo, vai ser o terceiro jogador mais baixo do Campeonato Brasileiro, mas um jogador que vive um bom momento, já está jogando em alto nível lá no futebol mexicano há mais de 4 temporadas, né, e chega para poder colocar ali uma sombra ou para brigar por posição com o David ali no ataque do Vasco. Então, seja bem-vindo, Jean Menezes, né, chega aí e já, quem sabe, terá condições de jogo para a próxima partida do Vasco aí, pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Temos novidades também sobre o zagueiro Maurício Lemos. Maurício Lemos ali que ficou negociando com o Vasco 2 semanas, mas no final das contas ali ele não aceitou, né? Parece que ele não quis deixar de receber o que ele precisava receber no Atlético Mineiro para fechar com o Vasco da Gama. Então a negociação melou, né? Acabou caindo por terra e com isso o Pedrinho aí, obviamente, vai estar buscando aí outra solução para o sistema defensivo, né? Vai estar buscando um outro zagueiro aí para chegar e compor o elenco do Vasco. Inclusive, o Pedrinho hoje esteve presente lá na sede da Força Jovem para conversar com os torcedores, né, da nossa maior torcida organizada. E o Pedrinho abriu o jogo, cara. Ele falou ali sobre algumas situações muito interessantes, né? Falou sobre a situação de uma possível contratação do zagueiro André Ramalho, que foi parar no Corinthians, e também do atacante Michael, que acabou indo jogar no nosso rival no Flamengo. E eu vou trazer para vocês aqui agora, na íntegra, esses 2 vídeos do Pedrinho falando aí sobre essas situações, né, que acabaram, obviamente, não sendo concretizadas e os jogadores não vieram a vestir a camisa do Vasco. Então fica agora com esses 2 vídeos aí do Pedrinho, mas antes, peço para você não esquecer de deixar o like, de deixar o joinha no nosso vídeo e de se inscrever lá embaixo no nosso canal, naquele botão vermelho, beleza? Tamo junto, de noite a gente está de volta aqui a partir das 8 horas para fazer a nossa tradicional live e hoje, né, especialmente direto lá do Espaço Hall para comemorar o aniversário do Vasco. Valeu, tamo junto. Vai lá, Pedrinho. Aconteceu um episódio com um sócio que faliu, né? Então, na cabeça das pessoas, assim, nós tiramos o sócio. Não, eles descumpriram, eles faliram e graças a uma atitude da nossa gestão, nós evitamos o pior, que era uma falência da SAF, tá? Então, isso foi inevitável.
As pessoas, ao invés de se preocuparem quem causou o dano, por que causou o dano, para onde foi o dinheiro, o que aconteceu, elas estão preocupadas como eu estou conseguindo pagar se não tem dinheiro. Torcendo para não pagar. Não, e assim, está pagando, está sem dinheiro, como é que está pagando? Está conseguindo dinheiro como? As pessoas estão preocupadas como eu estou conseguindo dinheiro para pagar. Em vez de estar feliz que eu estou, porque elas querem criar problemas. Então, assim, isso é o que me incomoda dentro do Vasco desde pequeno. Desde que eu comecei a entender o que é o Vasco, são pessoas que estão ali dentro que não lutam um pelo outro. Elas lutam um contra o outro. Então, a unificação de vocês e a união que eu peço no clube não é por eu estar nesse momento. É porque essas brigas internas, elas é que atrapalharam o Vasco durante 40 anos. E quando eu dou a entrevista escrita, na entrevista ontem, eu não vou fazer as mesmas práticas que a gente tem anteriores, porque senão eu vou estar cometendo o mesmo erro e daqui a 20 anos vai ter outro cara aqui falando que as práticas anteriores. Então, se alguém não tiver uma atitude diferente do que foi feito até hoje, a gente vai estar pagando o preço eternamente. É porque só precisa um pouquinho de, tirando a emoção do jogo, que realmente mexe muito com a gente só precisa ter um pouquinho, 10 minutos de raciocínio e parar. O que levou o Vasco a estar nessa situação financeira? Foi a irresponsabilidade de pagar caro, de contratar, independente do que vai acontecer com o clube. Porque eu posso hoje ter a irresponsabilidade de contratar 10 caras e não pagar ninguém, pô. E de repente ter um resultado esportivo que todos nós queremos, e daqui a 2 anos a gente está falido, brigando, sem dinheiro, e passa 10 anos e briga para não cair de novo. Então, assim, alguém tem que pagar esse preço para que haja uma reformulação. Porque eu tenho certeza que se uma conduta correta da gestão, vocês não vão aceitar nada diferente. No fundo, a gente sabe onde a gente quer chegar. Esse é o ponto. A gente sabe aonde a gente quer chegar. E a gente, diferente de outros, a gente está disposto a pagar esse preço. Eu acho que esse é o ponto-chave que eu queria muito que todo mundo aqui entendesse, tivesse certeza. No sábado eu trouxe meu filho, porque eu não conseguia ficar com ele. Saí daqui, fomos para Criciúma, o pneu foi, não conseguia ficar com a família. Chegamos em Criciúma, tomamos no culpo, um erro individual, que faz parte. Faz parte. O cara também não está errando de propósito, não. Não, mas é Todo mundo sabe, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Está prejudicando a gente. Mas como poderia também estar ajudando em outro momento? O cara é profissional. Cara, eu não vou entrar no mérito aqui se ele é bom ou se ele é ruim. Você tem a sua opinião, pode ter certeza. Você pode ter certeza, a gente tem a nossa, com certeza não é muito diferente da sua, mas existem prioridades, existem compromissos, existem realidades. E isso a gente vai fazer. Doa para quem doer. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, às vezes demorar um pouquinho menos. Aí a gente, perdeu 2 pontinhos lá importante pra caralho. A gente sabe fazer falta, como o do Bragantino aqui também vai fazer falta. Aí, na hora de ir embora, a gente se fudeu lá, não conseguiu embarcar por causa da neblina, tivemos que ir pra Floripa. Pegamos um voo, chegamos aqui 3 horas da manhã, porra. No domingo. Segunda-feira, 7 horas da manhã, eu tava aqui nessa porra de novo.